Pouco tempo após a abertura do sétimo selo, um espaço de quase meia hora no templo do Senhor, João viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas, e ao toque de cada uma delas, um acontecimento. Vamos ao vídeo de hoje. Armagedon, as 7 trombetas. Após um prelúdio de vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, os juízos de Deus começam a descer sobre a terra. A primeira trombeta. Ao toque da primeira trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde. Não há como afirmar precisamente se essa saraiva são corpos celestes caindo do céu ou resultado de alguma ação humana, pois isso não foi revelado. Mas a indicação é que os juízos de Deus iniciarão pela escassez de alimentos, pois na primeira trombeta as plantações da terra serão afetadas. A segunda trombeta. Ao soar da segunda trombeta, foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios. Da mesma forma, João não esclareceu se essa coisa lançada ao mar como um grande monte ardendo em fogo, se seria um meteoro, ou um asteroide, ou o deslizamento de um vulcão no mar. Mas podemos perceber a escalada das consequências. Os governos, já com problemas com a falta de alimentos, terão, após isso, grandes dificuldades em distribuí-los à população, pois 30% dos navios serão destruídos ou incapacitados de navegar, o que aumentará significativamente os sofrimentos. A terceira trombeta. Ao toque da terceira trombeta, caiu no céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. João é agora um pouco mais específico, dizendo que uma estrela caiu do céu, ou seja, um corpo luminoso. Pode ser um corpo celeste? Pode, mas também pode ser um míssil nuclear. Mas o que fica claro é que, além da falta de comida, da dificuldade em transportá-la, o mundo agora terá problemas com a água potável. Você consegue imaginar milhões e milhões de pessoas sem água e sem comida? Principalmente nas grandes cidades? Isso poderá ser um caos completo. Mas, como disse o Senhor, se estiveres preparados, não temereis. A quarta trombeta. Ao soar da quarta trombeta, foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. É difícil compreender como que a terça parte do sol, da lua e das estrelas vão deixar de dar sua luz. João não revelou se isso seria uma ação direta de Deus ou se seria consequências dos eventos ocorridos nas 3 primeiras trombetas. A humanidade, já em grande necessidade, com falta de comida, dificuldade para transportá-la, problemas com água potável, agora vê, nesse instante, os poderes dos céus serem abalados e interferirem certamente no clima do planeta. Não há como mensurar as consequências de um evento como esse, mas o impacto sobre os oceanos, sobre as geleiras, sobre as florestas e sobre os rios, certamente será enorme. A quinta trombeta.
A nação de Israel pode até ser poupada até a quarta trombeta, mas, com certeza, não escapará da quinta, pois ao toque da quinta trombeta, uma estrela caiu do céu na terra, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. João agora descreve uma outra estrela caindo na terra, mas dessa vez a explosão, fogo e fumaça, subindo de uma grande cratera semelhante a um abismo. E o mais certo é que esse corpo luminoso que João viu cair na terra, causando esse efeito, será um ataque seguido de uma explosão nuclear. Pois, logo após isso, surgem gafanhotos, que pela descrição de João, são helicópteros com suas hélices em forma de coroas, e aviões com metralhadoras e ruído de motores. Algo totalmente além de sua compreensão na época. Ao analisarmos a aparência terrível das aeronaves de guerras atuais, entendemos os gafanhotos vistos por João. Caudas semelhantes à dos escorpiões. Dá uma olhada nesse helicóptero. Olha essa cauda, não parece um ferrão de escorpião? Couraças de ferro e coroas sobre suas cabeças. Olha o efeito da hélice do helicóptero. Parece uma coroa sobre o gafanhoto. Dentes como os de leões. Olha esse avião. Olha essa pintura. Só pode ter um propósito, causar medo. Na verdade, esses acontecimentos na quinta trombeta, essa explosão com o surgimento de inúmeros aviões e helicópteros, João viu que era uma nuvem de gafanhotos, ou seja, como se muitos helicópteros e aviões, dizem respeito nada mais nada menos do que o início da batalha do Armagedon, propriamente dita. A sexta trombeta. Ao soar da sexta trombeta, uma voz do altar de Deus diz ao sexto anjo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Esse é o exército que irá batalhar contra Israel na batalha do Armagedon, comandados por Gog. João descreve nos versículos seguintes que esse exército, 200 milhões de soldados, terá o poder aniquilador do fogo, do jacinto e do enxofre, que saíam da boca de seus cavalos encouraçados. Tropas de cavalaria, companhia de tanques e lança-chamas, como aviões, mísseis aéreos, minas, bombas e outras armas que ainda seriam inventadas pelo homem, fizeram parte da visão do apóstolo João, bem como de Ezequiel, Joel e Jeremias, de uma época em que o único desejo dos homens iníquos seria a guerra. A nação de Israel é totalmente independente do mundo hoje. Israel é autossuficiente em alimento, em água e em recursos. E certamente Israel estará em melhores condições quando ocorrerem as catástrofes da primeira, segunda, terceira e quarta trombetas. E provavelmente as nações falidas vão querer fazer guerra a Israel para saqueá-la, pois Ezequiel predisse isso. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso e habitam seguros, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo.
Essa invasão assoladora será comandada por Gog, sob a influência de Abaddon, ou Apolion, que significa o Destruidor, um título de Lúcifer. A sétima trombeta. Ao toque da sétima e última trombeta, vozes no céu diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o seu nome, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. A sétima trombeta já é relativa à segunda vinda do Senhor, que descerá dos céus para socorrer os judeus e punir os habitantes da terra que fizeram mal, corrompendo e tentando destruir a terra. Mais dos eventos relativos à segunda vinda do Senhor, nós veremos nos próximos vídeos. Vídeo seguinte, Armagedon, os dois profetas que protegerão Israel por 3 anos e meio. A gente se vê.